Amém? Amém. Glória a Deus. Ontem a Camila começou aqui, eu vou fazer a mesma pergunta que a Camila. Todos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Para o cristão, a Bíblia, ela é um livro de regra e de fé. A gente não anda, segundo aquilo que a gente pensa. O cristão, a partir do momento que ele aceita Jesus pela fé, ele passa a andar segundo o ensinamento dessa palavra, segundo tudo aquilo que a palavra vai dizer. E muitas das vezes, no início da nossa caminhada cristã, nós vamos ver que muitas palavras é contrário ao nosso estilo de vida. E muitas das vezes, para nós, é inaceitável querer mudar os hábitos, querer mudar o estilo de vida que a gente está vivendo, porque para ser um cristão. E muitas pessoas querem vir para a igreja, entrar pelas portas da igreja e ser abençoado. Todos querem uma bênção da parte de Deus. E muitas pessoas, às vezes, é até imediatista, Ela quer a bênção de Deus para aquele momento. Ela não quer esperar, ela não sabe esperar. Tem que ser naquela hora. E se não for naquela hora, naquele momento, ela não volta mais para a igreja, ela não quer mais saber da igreja. E, na verdade, como foi dito aqui pelo Eide essa noite, a gente tem que reconhecer como nós estamos vivendo, quais são as nossas práticas, os nossos maus hábitos, tudo aquilo que nos separa de Deus. E para isso, a gente só consegue ver pela leitura bíblica, Paulo disse em Romanos capítulo 7, ele não sabia o que era pecado até ele conhecer a lei. Quando ele leu a lei, então ele viu que ele era um pecador. E pela maldição que a lei trazia, ele falou: eu vou morrer, Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo e dessa morte? Mas aí ele lembra, graças a Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus, quando morreu, ele cumpriu toda a lei e ele se fez maldição em nosso lugar. Jesus se colocou em nosso lugar. Então hoje nós temos salvação por meio de Jesus Cristo. E este livro, muitas das vezes, ele não é aceito pela sociedade. E cada dia que passa, mais os ensinamentos dele, da Bíblia, vai ficando distante das pessoas. Mesmo as igrejas, na atualidade, muitas igrejas têm procurado fazer igrejas alegres, igrejas onde as pessoas vão para se divertir, e eles passam a ensinar um evangelho superficial, um evangelho em que não chama a pessoa ao arrependimento, ao negar a si mesmo, a carregar a cruz, a seguir a Jesus. Lembro daquele jovem, quando se aproximou de Jesus, lá em Mateus capítulo 19, Lucas 19, e aquele jovem, ele era muito rico e ele disse: Senhor, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus pergunta se ele conhece os mandamentos. Ele era um religioso perfeito, ele conhecia todos os mandamentos. Então Jesus disse para ele: olha, só te falta uma coisa, vai e vende tudo que você tem, terás um tesouro no céu, depois você vem e segue-me. Então, ele quer saber como ele faz para herdar a vida eterna. Jesus vai ensinar a ele. Para herdar a vida eterna, ele teria que abrir mão dos valores da terra, Jesus põe a prova para ver onde estava o coração dele, se realmente estava em ser salvo e viver na eternidade, ou ele estava apegado às riquezas que ele tinha. E quando Jesus fala isso, ele vira as costas e vai embora, porque ele era muito rico e ele não queria abrir mão. Jesus não insistiu com ele, Jesus seguiu na caminhada. Então Jesus nunca vai insistir comigo, nunca vai insistir com você. Ele respeita o livre arbítrio. Toda escolha que você fizer, te trará uma recompensa, vamos dizer assim. Toda escolha sua
acontecerá algo. Você planta, você colhe. E o que você plantou, você vai colher. Não tem como a gente mudar a colheita. Não adianta plantar tomate e querer colher abóbora. Plantou tomate, colhe tomate. Se eu planto mal, eu vou colher o mal. Se eu faço coisas erradas, eu vou colher coisas erradas. Se eu planto o pecado, o apóstolo Paulo disse, eu vou colher o pecado. Se eu planto bem, receberei bem. E assim, consequentemente. Então a vida é de escolhas. O Senhor não nos impõe, não nos força, não nos obriga a seguir. Ele chama toda a humanidade ao arrependimento. Aí vai de cada um de nós. O que queremos viver? Como queremos viver? Para quem queremos viver? Paulo disse, lá no próprio Romanos capítulo 7, a quem dizemos que é o nosso Senhor, esse nos guiará. Se escolhermos o pecado nos guiará. Se escolhermos a Deus, Deus nos guiará. O pecado, ele nunca vai pedir permissão para atuar na nossa vida, porque ele já está na nossa natureza. E só quem pode vencer essa natureza pecaminosa somos nós mesmos, a partir do Espírito Santo que em nós habita. O Espírito Santo nos ensina a ter o domínio próprio, para que a gente possa aprender a dominar toda a força contrária do pecado. Tem muita gente que é forte, Ele é determinado em falar, vou parar de fumar, e para de fumar. Eu vou parar de beber, para de beber. Mas tem pessoas que não conseguem ter essa força. E ele precisa da ajuda de Deus. Eu sempre falo, eu era uma pessoa que tomava da número 1 a 51. Eu tomava todas, Eu vivia nos botecos, madrugada, deixava a Eda e a Jéssica sozinha, ficava até 5 horas da manhã no bar bebendo. No final de semana, jogando sinuca, jogando truco, gastava todo o pagamento em bebida. Um certo dia, eu cheguei em casa, e ela estava na porta de casa com uma mala, e eu disse, onde você vai? Ela disse, eu não vou lugar nenhum, a mala é tua. Pega a tua mala e vai embora, eu não tenho marido, só fica no boteco. Daí eu queria mudar de vida, mas eu não tinha força, sozinho. Então sempre as pessoas me convidavam para ir na igreja, e um dia eu fui na igreja, e nunca mais saí, faz 25 anos. Graças a Deus. Que eu estou dentro da igreja. Em 4 anos que eu estava na igreja, 4 anos, eu já era pastor. Eu mergulhei nas águas do Espírito. Eu me entreguei de corpo, alma e espírito. Eu abri mão do mundo, de tudo aquilo que o mundo me oferecia. Porque eu falei, eu vou viver a partir de hoje uma vida com Deus. E passei a ler a Bíblia dia e noite, sem parar, e a orar. Porque eu queria uma mudança de vida. E por ver as pessoas pregarem, eu orava todos os dias e dizia, Deus, eu quero ser um pregador. Eu quero que o Senhor abra o meu entendimento. Que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me faça uma pessoa que eu possa explicar a Tua palavra para as pessoas. E aí eu orava isso todos os dias, e pouco a pouco Deus foi abrindo o meu entendimento, para que eu pudesse falar do Seu amor e da Sua palavra. E hoje a gente pode falar em qualquer lugar, aonde Deus nos permitir, nos mandar, a gente vai e fala a palavra de Deus. Então Deus tem um propósito para cada um de nós. Só que só conheceremos esse propósito se entregarmos a nossa vida e passarmos a seguir ao Senhor. Falamos aqui na quinta-feira, lembra, sobre os altos e baixos da vida? E aí, todo mundo tem altos e baixos na vida. Todo mundo tem. Não é porque você é cristão que você está isento das dificuldades do mundo. Não. Você passará por lutas e dificuldades, mas você terá força, paz de Deus em Cristo Jesus na sua vida para suportar as aflições do mundo e vencê-la. Agora, quando a pessoa não tem paz, a paz de Cristo, as pessoas entram em desespero. As pessoas pensam em fazer loucuras. Então nós precisamos de Deus em todo o tempo. E eu vou citar aqui alguns versículos, e a Dani vai pôr aqui, começa com Gênesis 1:1, e eu vou fazer um comentário de cada versículo, e eu vou me deter lá no final
uma passagem da Bíblia e aí nós vamos falar um pouco sobre ela. Eu quero te apresentar Deus, tá? Eu quero te apresentar Deus. A Bíblia não é um livro que explica Deus, ninguém explica Deus. A Bíblia é um livro que fala de Deus, certo? Conta a história de Deus, do seu povo e da igreja, do plano que Deus tem para a humanidade, do seu plano, do seu projeto que Ele criou para a humanidade. A humanidade não é obrigada a seguir e a obedecer o que está escrito aqui, mas as nossas escolhas terão consequências, certo? Então nós devemos saber a quem servir. Aqui diz, esse é o primeiro versículo da Bíblia, vocês conhecem? No princípio criou Deus os céus e a terra. Foi Deus que criou, como já comentamos aqui, nós cristãos que conhecemos a Bíblia, lemos a Bíblia, nós somos criacionistas. Nós cremos num ser supremo e criador, que fez todas as coisas em perfeita ordem, com leis, regras, estado físico, líquido e gasoso, e Ele mesmo sustenta toda a sua criação. Todo o universo foi criado por Ele. É assim que nós cremos. Agora, quem não crê na criação, crê na teoria da evolução, que uma explosão cósmica chamada Big Bang, fez com que tudo surgisse, e de matérias inanimadas que estavam no espaço, essas matérias criaram vidas, e a gente sabe que isso não é possível. Uma pedra não pode virar um organismo vivo. Uma pedra é uma pedra, é algo inanimado, não tem vida em si mesmo, certo? Então nós somos homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu leio esse versículo, para o resto de toda a Bíblia, eu sei que existe um Deus Criador, um Deus que fez todas as coisas, todas. Quando nós olhamos para tudo que a gente vê na natureza, tudo foi criado por Deus. Ele fez desde um animal enorme até uma ameba, um micróbio, uma bactéria que está na terra, que está no ar. Tudo foi criado por Deus. Então Deus criou toda esta natureza maravilhosa. Ele fez tudo isso e Ele deu tudo isso aos homens. Ele deu a nós, para que o homem reinasse e governasse. Porém o homem se perdeu. Foi em Gênesis 4, 7. Deus, aqui acontece o primeiro homicídio na história da humanidade. Caim mata Abel. E aí ele enterra o irmão dele na terra. E até então não havia acontecido nenhum homicídio. Então o sangue dele estava enterrado. E o sangue dele clamava da terra para Deus, o Criador. E Deus então fala com Caim. E Caim estava bravo ainda. E Deus pergunta para ele: cadê seu irmão? Ele falou: sou eu lá, cuidador do meu irmão. Aí Deus pega e fala para ele assim: olha, se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, Deus está falando: se você fizer o bem, você será aceito, você colherá o bem. Mas o mal, é só abrir a porta de casa, o mal está nos cercando. Somos tentados todos os dias. Somos tentados a pecar, a fazer coisas erradas. Somos tentados na nossa mente. Somos atacados todos os dias. Coisas na televisão, na internet. Tudo isso tenta a nossa carne, que é fraca, caída, pecaminosa. E se nós não tivermos a força de resistir, como Deus disse ali: olha,
E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. O pecado está ali fora. Quando você sair da igreja, o pecado está ali te esperando. Alguém pode fazer um convite: vamos em tal lugar, vamos fazer tal coisa. O pecado jaz à porta. Todos os dias da nossa vida, o pecado nos espera do lado de fora. O pecado, ele é mais poderoso do que a bomba atômica. Ele é mais poderoso do que qualquer arma da terra. Porque qualquer arma da terra destrói o corpo, mas não pode destruir a alma. Agora o pecado pode destruir a alma e fazer com que ela passe a eternidade no inferno. O pecado é o poder mais forte que existe no mundo. E só a minha vontade, o meu desejo é que pode destruir o pecado, a força do pecado. Porque se eu não quiser, eu não faço. Eu não peco. E embora a minha carne é fraca, tudo que é do mundo ela quer, porque traz prazer, traz alegria momentânea. Então as pessoas querem satisfazer a carne momentaneamente, esquecendo da eternidade com Deus. E aí ele fala assim: sobre ti será o seu desejo. O teu desejo vai te dominar, mas você, sobre ele deve dominar. Você que tem que dominar o desejo. A partir daquele momento, o desejo, o mal estaria presente na vida do ser humano, desde a queda de Adão. Então existe um Deus Criador, que te criou à imagem e semelhança dele, e que cuida da sua vida, e que está escrito aqui, que o pecado é uma escolha nossa. Se nós escolhermos, toda a consequência dele virá sobre nós. Eu vou ler aqui vários versículos, em que, aleatoriamente, né? Eu estou desde ontem buscando uma mensagem para pregar aqui essa noite. E aí, não vinha nada no meu coração. Então eu vim pela vontade do Espírito para falar aquilo que Deus quer falar aqui nessa noite. Amém? Amém. Eu vou citar então aqui, rapidamente, você pode ler na sua casa, porque depois eu quero parar num determinado momento. No local da Bíblia. Então eu vou citar algumas coisas que Deus colocou no meu coração. O Salmo 22 mostra um Deus sofredor, que sofre pela humanidade. O Salmo 23 fala do bom pastor, o Deus que cuida das suas ovelhas, cuida do seu povo, daqueles que se declararam povo, filhos de Deus. Ele cuida deste povo. O Salmo 24 fala que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Confirma a palavra da criação. Deus fez, Deus ordenou e Ele está no controle de todas as coisas. Agora, estar no controle não quer dizer que Ele vai intervir na história da humanidade, porque existe a vontade absoluta de Deus e a vontade permissiva. A vontade absoluta, Ele criou todas as coisas e mantém tudo em ordem. A vontade permissiva, Ele permite que as coisas aconteçam porque são escolhas nossas. Certo? Se você escolheu sair daqui correndo e pular lá no biribizinho lá embaixo, não foi, Deus permitiu, é uma escolha tua. Na vontade soberana dele, Ele não permitiria você ir até lá. Mas para não tirar o seu próprio desejo e vontade de viver, de fazer, de ser e acontecer, então Deus permite que você faça o que você quiser. Mas dele a terra e tudo que existe. O Salmo 27 fala que Deus é aquele que vence as nossas batalhas. É aquele que nos faz vencedor. É aquele que nos livra de todo o mal. O Salmo 37 fala que Deus é aquele Deus que supre a necessidade daqueles que estão com fome, que estão em dificuldade, e Deus guarda eles para que nada venha lhes faltar. O Salmo 40 fala que aquele que tem paciência e espera no Senhor vai ser abençoado por Ele. Lá diz assim: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, quando eu tenho paciência e espero o mover, o agir, o trabalhar de Deus, Ele vai trabalhar em meu favor.
O Salmo 46 diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Então Ele é o nosso refúgio e fortaleza no dia da angústia, no dia da adversidade, no dia da luta, porque muitas pessoas entram em desespero aí no mundo, é por falta de Deus na vida e no coração, mas elas perguntam: onde está Deus? Quando muitas das vezes elas não estão buscando a presença de Deus. Lembra que Davi, o que o Eide leu aqui, Davi, ele reconheceu a situação que ele estava vivendo e que ele estava distante de Deus. Então ele foi orar, pedir a misericórdia, a compaixão de Deus, e que Deus se aproximasse dele novamente. Então nós devemos reconhecer o quanto precisamos de Deus todos os dias da nossa vida. O Salmo 51, Davi reconhece o pecado que ele havia cometido e ele pede para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Senhor, cria em mim tudo aquilo que eu lancei fora, que eu perdi, tudo aquilo que eu, pelo pecado, lancei diante de Ti. Senhor, me devolve a alegria da salvação, ele pede. Salmo 51, o Salmo 70, o salmista pede pressa para Deus. Apressa-te, ó Deus, e vem me ajudar. A Bíblia diz que Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia. Deus, ele sempre chega no momento certo. O problema nosso é não saber esperar, confiar, acreditar, ficar na posição que Ele nos quer para nos abençoar. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Certo? E aí tem um monte de proteção, Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as tuas penas, debaixo das tuas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e bloqueio. Não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste grande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido, e por aí vai. Agora, ele diz assim: para quem é a proteção? É para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quantas pessoas que você conhece que um dia estava no mundo fazendo tanta coisa errada, de repente aquela pessoa some. Daí um tempo ela aparece crente. Oxe, é crente agora? Ela estava no esconderijo do Altíssimo. Deus pegou ela lá do mundo, trouxe, guardou ele ali até que uma conversão verdadeira acontecesse, e aí ele aparece de novo, e aí ele aparece mudado, convertido, totalmente, mente, coração, tudo nele mudou, e aí a pessoa fala: o que foi isso? Você fala: eu entrei no esconderijo do Altíssimo. Agora é importante, eu sempre falo isso aqui na igreja, lá, aqui nessa quarteirão está cheio de árvore, e se eu estiver aqui no meio da rua, no sol quente, a sombra vem até mim, ou eu tenho que ir até lá na sombra para mim me proteger na sombra da árvore? É a sombra. Então a Bíblia diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Para eu descansar em Deus, eu tenho que ir até Ele. Não ficar: estou esperando Deus me tocar, pastor. Ele já te tocou com essa palavra aqui essa noite. Aleluia. Aí a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Chega até Deus, que Ele vai chegar até você também. Não fica esperando Deus te tocar, que desde o momento que você entrou aqui, Ele já está te tocando com a palavra. Ele já está te chamando para um compromisso real, verdadeiro, um compromisso que vai render bênção na sua vida, vai render segurança, vai render tanta coisa boa, que você vai andar feliz por saber que mesmo na luta e na adversidade, há um Deus cuidando de você. Ele guarda de todos os males. Ele guarda a sua casa, Ele guarda a sua entrada, a sua saída. Ele te guarda no trabalho, Ele te guarda do acidente na rua. De todos os males que vier contra a tua vida, vai cair 1000
do teu lado, 10.000 à tua direita, e você não serás atingido. Você vai ser guardado, protegido, abençoado, transformado, porque é um Deus cuidando de você. Glória a Deus. Salmo 127 diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Não é assim? Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar, perdão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Então, irmão, vem cá. Vocês, todos nós que estamos aqui, isso acontece comigo também. Quantas vezes nós queremos tomar a rédea dos problemas sozinho e querer resolver toda a situação que está dentro da nossa casa, que está acontecendo na nossa vida? Aí o Salmo está dizendo que se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se não for o Senhor que estiver trabalhando, se você não entregou tudo para Ele, eu entreguei tudo nas mãos de Deus, pastor. Aí no outro dia está lá lutando. O que foi, irmão? Eu tirei da mão de Deus, porque eu não tenho, eu estou com pressa, eu tenho que resolver isso hoje. Confia no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Abraça a causa do Senhor, espera Ele fazer, trabalhar, Ele fazer tudo o que é preciso, possível. Um Deus que em todo o tempo está guardando a sua vida. Se Ele não edificar, nós vamos trabalhar em vão. Irmão, quantas pessoas nessa pandemia tiraram a vida, entraram em desespero segundo a situação do que o planeta está vivendo, o nosso país, muito mais por causa dessa politicagem que nos cerca, né? Então nosso país vem sofrendo tantas coisas. E daí, se não for Deus, irmão, nos guardar, nos proteger, se não for Deus suprir a nossa necessidade, a gente entra em desespero também, como muitas pessoas entraram. Sabe? Então nós temos que buscar a Deus, porque é do alto que vem o nosso socorro, diz o Salmo 122, né? Não, 121. 121. Né? Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O 122 é: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmão, nós temos que aprender a confiar, saber que Deus está trabalhando na nossa vida. Você confia em todo o coração? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. O tempo vai passando rápido, então eu quero ler João 3,16. Todos conhecem João 3,16? Amém. Esse é o texto áureo da Bíblia. Toda a Bíblia se resume nesse versículo aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, veja bem, Deus é Criador, certo? Deus é Criador, Deus é sofredor pelo seu povo, Deus é o pastor, Deus é o que sustenta todas as coisas, Deus é aquele que guerreia as nossas guerras, certo? Deus é aquele que quando com paciência esperamos, Ele trabalha em nosso favor. Deus é aquele que restaura a nossa vida física e espiritual. Deus é aquele que não adianta a gente apressar, Ele tem um momento certo de abençoar. Deus é aquele que nos guarda na sombra dEle. Deus é aquele que edifica a nossa casa. Os salmos que eu citei aqui até agora. Agora, esse Deus tão grande, tão maravilhoso, amou o mundo, que é as pessoas do mundo, de uma maneira indizível, de uma maneira tão grande e poderosa, que Ele deu o Filho dele para que morresse na cruz por nós. Você sabe o tamanho disso, o tamanho desse amor? Porque Deus ama nós que estamos aqui e a todos os pecadores que estão lá agora, lá fora. Deus ama o Lázaro que está lá no meio do mato escondido, igual ama eu e você. Deus ama as piores pessoas do mundo, pessoas que você não quer ver, pessoas que você muitas das vezes fala, essa pessoa merece o pior. Deus ama aquela pessoa igual ama você. Deus ama todo, amou o mundo, os que já morreram, os que estão vivos e os que ainda vão nascer.
todos estão debaixo desse amor. Mas a Bíblia é bem clara, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu tenho um Deus que vem viajando no tempo e na história, guardando e protegendo o povo, até o momento em que lhe dá o Filho dele, para nos dar a vida eterna. Jesus morre para que tenhamos vida. E hoje o que as pessoas mais fazem é rejeitar a Cristo e o seu amor. As pessoas até vão e querem ir na igreja, mas vivem uma superficialidade de vida, sem se entregar, sem se envolver, sem compromisso. Certo? Irmão, ninguém quer viver uma vida, você não vive uma amizade sincera se ela não for uma amizade de compromisso. Ninguém vive uma amizade superficial. Quando é superficial, são só conhecidos ou colegas. Quando é amigo para qualquer momento. E aí Deus mostra o seu grande amor, dando o seu próprio Filho para morrer por nós. Agora, põe lá em Apocalipse capítulo 20, verso 11. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Aqui vai ser o final de todas as coisas. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se um outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Até aí, Dani. Agora aqui nessa passagem nós vemos um Deus que é juiz. Aqui é o final de todas as coisas. Deus que é juiz e que julgará todas as pessoas. Agora, irmão, se você não sabe, esse julgamento aqui, ninguém sairá como inocente. O julgamento do livro do Apocalipse, capítulo 20, verso 11 a seguir, é o julgamento final. E no julgamento final, todos serão condenados. Todos. Sem exceção. Todos que forem para lá vão ser condenados. E nós que estamos na igreja, pastor, os que estão na igreja, passarão pelo tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo vai acontecer a qualquer momento aqui na frente na nossa história. A igreja está sendo preparada para que Jesus venha buscar a igreja. 1 Tessalonicenses 4, 16. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A igreja será tirada da terra. Sabe como? No momento, num abrir e fechar de olhos. Põe 1 Coríntios 15, 51. Aqui diz: eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. A palavra quer dizer morreremos. Mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque convém que isto... Não, até lá só, Dani. Então,
a igreja será arrebatada num abrir e fechar de olhos. Qual que é a velocidade de um piscar de olhos? Milésimos de segundo. 8 milésimos de segundo. Um abrir e fechar de olhos. Ou seja, no instante a pessoa vai estar na tua frente e no mesmo instante ela vai ter desaparecido. Ela estará no céu. Aí a igreja vai passar por um julgamento. 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos, ele está falando para a igreja, tá? Não é para o mundo. O mundo vai passar no julgamento final. A igreja vai passar por esse tribunal. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Entendeu? Tudo que você, a partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tudo que você faz está sendo anotado. E lá diante dele tudo será provado no fogo. Isso está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 3. Tudo será provado no fogo. E aí o que sobrar se transformará em galardão, em prêmio, em presente para a igreja. A igreja passa pelo tribunal de Cristo e o mundo passará pelo tribunal de Deus. O tribunal de Cristo é para os salvos. O tribunal de Deus é para condenação. Agora, ele está falando aqui para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Agora, não existe purgatório. É uma invenção. Se purgatório existisse, Jesus não precisava morrer na cruz. Você morreria aqui, iria para um local, expurgar os seus pecados, depois você iria direto para o céu. Não existe reencarnação. A Bíblia fala que ao homem está ordenado morrer uma única vez. Depois disso virá o juízo. Então, se você morrer nessa vida em Cristo, você vai passar pelo tribunal de Cristo. Se você morrer sem Cristo, você passará pelo tribunal de Deus. Agora, a reencarnação, o Espiritismo, ele foi criado em 1778 por aí, por um jovem francês chamado Allan Kardec. Mas ele já tinha acontecido nos Estados Unidos por duas irmãs, com o sobrenome Fox, Margaret Fox e Marina Fox. Elas criaram o Espiritismo e Allan Kardec fez uma adaptação e ele criou esse negócio de reencarnação. A Bíblia fala que nós, pela Bíblia, nós cremos no Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Amém. Capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus disse assim: quando eu for para o Pai, eu enviarei o Espírito Santo. Ele é o outro Consolador. O Espírito Santo está aqui. Ele habita em nós. 1 Coríntios 3,19 diz que somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Agora, Allan Kardec disse que ele é o outro Consolador que haveria de vir. E ele criou a religião do Espiritismo. E ele disse que nós vivemos, existem 9 mundos. E as pessoas vão se purificando mundo após mundo, até chegar a ser uma pessoa completa e limpa, e que não precisa mais de reencarnação para purificação. Esse mundo em que nós estamos, segundo Allan Kardec, é o terceiro mundo na linhagem da purificação. Esse mundo é um mundo de provação. Segundo ele, Jesus passou por todos os mundos e é uma pessoa perfeita. Aonde está escrito isso na Bíblia? Você que já leu a Bíblia toda, viu isso? Não existe isso na Bíblia. A Bíblia fala de ressurreição. Jesus morreu e ressuscitou com o próprio corpo. Nós morreremos e ressuscitaremos com o nosso próprio corpo. Como isso, pastor? Está lá, Paulo falou. No momento, num abrir e fechar de olho, os nossos corpos serão transformados de corpos corruptíveis, que se corrompem,
para incorruptíveis, para corpos que não podem mais ser destruídos. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Lá, irmão, nós seremos todo mundo bonito. Nós já somos aqui, mas lá nós seremos mais bonitos. Eu estou feliz porque lá eu não vou ter barriga. Vamos estar todos na presença de Deus, todos felizes. Agora, qual é o plano que você quer viver? O plano de Deus, lembra que eu falei no início? Deus criou o mundo, porém o mundo caiu no pecado. Aí Deus, Ele cria um povo, e através desse povo viria o Salvador, que é Israel. E Ele deixou o seu livro de regra e de fé, para que a gente obedeça o que está escrito aqui. Os que obedecem e vivem segundo essa palavra, vão para o tribunal de Cristo, serão coroados, sentarão em tronos e viverão a eternidade com Cristo. Você crê nisso? Amém. Você falou que crê na Bíblia, Glória a Deus. certo? Agora, quem não obedece esta palavra, passará pelo tribunal de Deus, o julgamento final. Não queira, muitas das vezes, entrar num detalhe de como é o livro do Apocalipse. Quando o livro do Apocalipse estiver acontecendo, as pragas de Deus, a igreja já estará no céu. Põe lá em Romanos capítulo 1. E nessa passagem aqui eu vou terminar. Glória a Deus. Versículo 17, 18. Aqui eu vou ler e vou explicar, vou comentar. Isso aqui é polêmico. Talvez de tudo que eu falei até agora você vai sair daqui não crendo, né? Ou até bravo comigo. Mas eu vou ler na Bíblia e vou explicar na Bíblia. Eu te falei do Deus Criador, lembra? Amém. De um Deus sofredor pelo seu povo, de um Deus que pastoreia, cuida do seu povo, de um Deus que criou e sustenta todas as coisas, de um Deus que peleja, guerreia por nós, de um Deus que restaura, um Deus que é um Deus paciente, e que na nossa paciência Ele trabalha em nosso favor, que Ele é nosso refúgio e fortaleza, que Ele é aquele que restaura o corpo físico, o coração do homem, de um Deus que não adianta apressá-lo, Ele tem o momento certo de nos abençoar, um Deus que nos leva e nos guarda à sombra dEle, um Deus que nos ajuda na construção da nossa casa e família, de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, de um Deus que um dia, de tanto amor, de todos os cuidados, porém um dia Ele será juiz para aqueles que rejeitaram tudo aquilo que Ele ofereceu, mas Ele levará para o céu, junto com Cristo, aqueles que obedeceram a sua palavra. Agora, esse Deus, nos dias de hoje, Ele vem sendo rejeitado cruelmente e de uma forma, muito mesquinha, eu vou dizer assim. Então nós vamos ler aqui uma leitura grande. Você vai acompanhar comigo aqui, tá? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. O que de Deus se pode conhecer, Ele manifestou ao mundo através do Filho dele. Porquanto? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto do seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Eu vou te explicar aqui, irmão. Há 100 anos atrás, o homem não conseguia ver um micróbio, uma bactéria. Foi criado um microscópio. A partir daí passaram a ter visão do mundo invisível. Até então não tinha.
passaram a ver que cada estrela tem a sua própria órbita e uma estrela se difere de outra estrela. Embora tendo bilhões de estrelas na galáxia, uma estrela não é igual à outra, é uma diferente da outra. Como nós, seres humanos, às vezes somos parecidos, mas não somos iguais, certo? Agora aqui diz que Deus, porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem. A Bíblia diz que Deus é Espírito, João 4, 23, 24. João 4, 24 diz que Deus é Espírito. Nós não podemos ver Deus, nós não podemos fazer uma imagem de Deus. Aqui na igreja não tem nenhuma imagem para você se prostrar e adorar. Nós não podemos adorar homens, se prostrar diante de homens pecadores. Deus, ele é invisível, e aqui diz que as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, certo? Nós entendemos que existe um Criador pelas coisas que foram criadas. Para você ter uma ideia, a distância do céu, da Terra até a Lua é de 380 mil quilômetros. 380 mil quilômetros. Se a Terra fosse 1 quilômetro, se a Lua fosse 1 quilômetro para baixo, as marés cobriam toda a Terra, a maré do mar. Se a Lua fosse 1 quilômetro para cima, as marés abaixavam, o mar se secaria. Isso é obra do acaso? Isso é a perfeição de um Criador. O Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Se fosse 1 quilômetro para cá, a gente morreria queimado. 1 quilômetro para lá, a gente congelaria. Isso é obra do acaso? Não, tudo em perfeição, em estações, para que tudo possa criar, recriar, nascer, renascer. Tudo é Deus que fez essa obra perfeita. A atmosfera da Terra, sabe esse azul que a gente vê no céu? Ela tem 1000 quilômetros de densidade. Tudo que entra na atmosfera da Terra pega fogo, é destruído. Isso foi feito por Deus para proteger, para nos proteger. Você olha aqui e vê esse azul, ele tem 1000 quilômetros de densidade. Por isso que asteroides, essas coisas, quando entra na atmosfera, ele incendeia, por causa do grande gás que existe na atmosfera. Com o calor do Sol, aquilo acaba se incendiando, se autodestruindo. Tudo é obra de Deus. Não existe obra do acaso, uma explosão, pá, surgiu todas as coisas. Então tudo se vê pelas coisas que estão criadas, que existe um Deus, para que eles fiquem o quê? Inexcusáveis. O que quer dizer isso? Ninguém tenha desculpa. Eu não sabia que existiria Deus. Como tem o ateu, né? O ateu fala, eu não acredito na existência de Deus. Só dele falar isso, ele já crê. Porque se ele não crê na existência, porque ele existe. Ele só não crê, mas existe. 21 diz, porquanto tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. As pessoas fazem questão de não falar de Deus, não reconhecer Deus. Irmão, olhe para os programas de televisão. Algum programa de televisão fala de Deus? As coisas em geral no mundo aí, tudo fala de Deus? Não. E quando alguém chega falando de Deus, ele é facilmente assim, excluído, colocado de lado. Então é isso que a gente vê. 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Criaram imagens conforme eles queriam. Fizeram deuses, né? Em forma de aves, em forma de quadrúpedes e de répteis, e adoram imagens feitas pelas próprias mãos. Nós lemos no princípio que Deus é invisível, Deus é Espírito. Vou correr aqui, senão não vai dar tempo. Por isso também Deus os entregou
as concupiscências. Você sabe quem sabe o que é concupiscência? Desejo da carne. É as vontades que nós temos, vontade de comer, de beber, vontade de sair, de andar, de fazer isso, fazer aquilo. Isso é concupiscência. Por isso também Deus nos entregou as concupiscências de seus corações, a imundícia, para se desonrarem seus corpos entre si. Irmão, lembra de Caim? O pecado está ali fora te esperando. Se você fizer o bem acontecerá. Se você escolher o mal está te esperando ali na porta, e ele vai te pegar, ele vai te dominar. Então aqui está falando, o apóstolo Paulo escreveu esse livro, e ele escreveu mais ou menos no ano 60 da era cristã. O Império Romano que dominava o mundo. A maioria dos 29 imperadores que Roma teve, só um não era homossexual. Todos os outros 29 eram. Faziam bacanais, festas, né? Fazendo todo tipo de coisa imunda. E sabe como ele iluminava as festas dele? Ele pegava cristãos, enchia de piche e botava fogo. A cidade de Roma era acesa com cristãos que eram queimados, enquanto ele fazia os bacanal dele. Por isso também Deus nos entregou as concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Vai ficar pesado agora. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. É ou não é hoje em dia? Existe hoje o politicamente correto. Fazer alguma coisa diferente do que é politicamente correto, você é uma pessoa ignorante, você é, vamos dizer isso, me fugiu a palavra aqui, mas você é uma pessoa que está fazendo acepção, você está perseguindo, você é homofóbico, você é isso, você é aquilo outro. As pessoas falam 1001 coisas. Segue, não. Por isso Deus os abandonou as paixões infames. Tendo esse povo escolhido, cada um que quer viver a sua própria maneira de viver, Deus abandonou. Não é que Deus abandonou. Você não quer, então Deus não vai forçar. Ele abriu mão das pessoas. Quem quer ele está abraçando. Quem não quer, Deus abriu mão. Deixa viver como quer. Estamos no fim dos tempos. E aqui, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu corpo. Irmão, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém. Amém? Você acredita nessa palavra? Amém. Ah, pastor, se tirar aí aquela caixinha de promessas, só uma coisa boa, né? Mas e quando a gente pega uma palavra como essa, que é contrária ao mundo de hoje? Quantos viram a propaganda do Burger King essa semana? O Burger King lançou um comercial e uma cartilha com 17 páginas. Eles estão trabalhando mesmo nisso, de falar de se aceitar casamento de homem com homem, e tem que aceitar casamento de mulher com mulher, certo? E as crianças falam: esse é o meu pai, esse é o meu papai, esse é meu pai, esse é minha mãe, esse é minha madrasta, todos nos amamos, Deus é amor, Deus ama todo mundo e cada um tem que fazer o que quer. Deus é amor? Deus é amor, mas Deus julgará todo mundo. Nós vimos aqui essa noite. Bom? Então, ela lançou essa campanha. O Burger King lançou essa campanha. Agora, quer casar homem com homem? Quer casar mulher com mulher? Pode casar. Ninguém tem nada contra. A Bíblia é contra. A Bíblia é contra. Está falando aqui, volta ali, Dani.
Deus os abandonou as paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Irmão, há 20 anos atrás, se você pregasse isso na igreja, era normal. Há 10 anos atrás, se você pregasse isso na igreja, as pessoas ficavam meio assim. Há 5 anos atrás, se você pregasse sobre isso na igreja, as pessoas começavam a ficar contrariadas, porque aqui muitas pessoas se levantaram contra a minha pessoa, porque eu pregava isso. Agora eu estou lendo a Bíblia, e a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo disse, que Deus abandonou as pessoas das suas paixões infames, mulher com mulher, e homem com homem, fazendo coisas abomináveis. Deus, lá no princípio, Gênesis 1, 27, Deus criou macho e fêmea. Deixará o homem a sua casa e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Casamento é homem e mulher. Homem com homem não é casamento, é união. É uma união. Mulher com mulher não é casamento, é uma união. Casamento é bíblico. Foi Deus quem deu. E se alguém quer obedecer o que está escrito na palavra, ele vai contra esses princípios. O princípio de Deus é família. Homem e mulher é sua prole, seus filhos. O que daí vier. Se homem com homem se casar, não vai ter família no futuro. Mulher com mulher não terá família no futuro. Fizeram um teste, né? Os ingleses fizeram um teste. Colocaram 10 casais numa ilha. Passado alguns anos, eles foram lá, e lá havia muitas crianças, estava cheia de criança. Colocaram um monte de homem numa ilha, um monte de mulher. Quando volta lá, alguns já tinham morrido, e aquelas pessoas eram as mesmas, havia diminuído, não havia aumentado. Assim é a natureza que Deus criou, não tem como mudar isso. Você está entendendo? Você que está aqui, quer seguir a Bíblia, obedecer a palavra de Deus? Põe em 1 Coríntios capítulo 6. Irmão, mudaram a verdade de Deus em mentira. Você está entendendo? Amaram mais a criatura do que o Criador. Se inflamaram em paixões, mulher com mulher e homem com homem, achando que é uma coisa normal. Hoje é normal para a sociedade e estão tentando fazer a gente engolir, a gente respeita. Agora, eles podem falar e fazer o que quiser. Se a gente falar aqui na igreja, a gente é homofóbico. Eu não posso ter uma ideia contrária. Nós moramos num país democrático. Cada um fala o que pensa, o que quer. Então eu posso, a minha ideia, a ideia minha não é minha, é da Bíblia, e a ideia da Bíblia é que isso é algo abominável aos olhos de Deus. Levíticos capítulo 18, verso 18 diz assim: não se deitarás homem com homem como se fosse mulher. Abominação é abominável aos olhos de Deus. Você sabe por que Sodoma e Gomorra foi destruído? Por causa da homossexualidade, do lesbianismo que havia naquela cidade. A prova está lá no capítulo 19 de Gênesis. Quando os anjos vão na cidade, os homens daquela cidade querem pegar os 2 anjos para ter relacionamento sexual com eles. E aí Deus destrói aquela cidade porque aquilo era abominável aos olhos de Deus. Cheirava mal. Você sabe por que Deus não destruiu este mundo ainda? Por causa da igreja. Por isso que quando a igreja for tirada, vai começar o período do anticristo na terra. E as pragas de Deus serão derramadas no mundo. Você vai ficar aí para ver, irmão? Por isso que eu falei no começo, a Bíblia ela vai contra a sociedade, o mundo. A Bíblia vai contra o que as pessoas estão falando e pregando. Então quem acha que o que está falando lá é a verdade, que mudaram a verdade de Deus é mentira, existem verdades. Pastor, hoje tudo é relativo. Quer dizer, cada cultura, cada movimento, cada jeito de agir, todo mundo tem a sua verdade. Ou seja, tudo é relativo. Cada um faz o que quer, ele tem os seus princípios e verdades. Mas a verdade de Deus é que Deus é contra isso. E se eu sou cristão,
Eu sou contra. Casamento na igreja é homem e mulher. Mulher com homem. A igreja não pode fazer casamento de pessoas do mesmo sexo. Os olhos de Deus é a boa. Mas tem igreja por aí fazendo. Pessoas que estão contrárias à palavra de Deus. Versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Precisa traduzir essa palavra? Não. Nem os efeminados, nem os adúlteros, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes ou fofoqueiros, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você entendeu? Todas essas práticas, todo mundo que pratica isso não vai entrar no reino de Deus. Volta aí, Dan, para todo mundo ver de novo. 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras que adoram a imagem, que adora Neymar, que adora Ronaldinho Gaúcho, que adora Luan Santana, que adora Jorge Mateus, sabe? Que adora as coisas que estão lá fora. Tudo que está aí não herdarão o reino de Deus. Adore a Deus, o Criador e sustentador da criação. Verdade, Jesus, aleluia. Nem os adúlteros, irmão, casou, é até que a morte os separe. Fica firme, fica lá, vamos lá, até que a morte os separe. Nem os adúlteros, nem os efeminados. Se Deus criou homem, tem que ser homem. Ninguém nasce gay. Os Estados Unidos, a comunidade europeia, os cientistas revelaram essa semana. Silas Malafaia até gravou um vídeo, quarta-feira. Segundo a medicina, os cientistas provam que ninguém nasce gay. Ninguém nasce gay, tá? Quando nasce lá, quando o médico pega pelas perninhas assim, ele vê, é um menino, ou ele fala, é uma menina. Algum médico já falou alguma coisa diferente? Hã? Eu não sei o que é isso aqui não, gente. Na Inglaterra tem 16 gêneros. O gênero disso, o gênero daquilo, o gênero daquele outro. Agora, na Europa vai abrir, as pessoas poderão casar com animais. Vai poder casar com o cachorro, com a porca, com a égua, com o cavalo, com o jumento. Da Europa vai liberar, irmão, isso é contra a lei de Deus. Levíticos capítulo 18, uniões abomináveis que Deus abomina. E estão liberando tudo isso daí. Então quando o médico pega lá, ele fala, é um menino, é uma menina, e ele pá, lasca o tapa. Pronto, tá ali. Nasceu um menino ou uma menina. E sai com aquela cardenetinha lá, macho, masculino ou feminino. Não está escrito outra coisa, pelo amor de Deus. A ciência comprova, ninguém nasce gay. Ninguém. Não é uma doença. 78% dos homossexuais foram estuprados na infância e pegaram um gosto por aquilo. 78%. 80% se arrepende, querem se libertar da vida em questão. Essa barulheira que você escuta no Brasil são ativistas, não são os próprios praticantes. Entendeu, irmão? Tudo isso está acontecendo. Quem não conhece a Bíblia acha normal o que está acontecendo lá fora. E quando você traz à luz o conhecimento bíblico, a pessoa não aceita. Não dá uma verdade de Deus e uma mentira. Segundo aquele estadista maligno, Mussolini, italiano, disse que uma mentira dita 20 vezes torna-se verdade. E ele fazia a verdade. Agora, você sabe que o pior de Mussolini? Ele era parente de Hitler. Irmão, quanta coisa ruim é que eu quero que... Vê se você encontra para mim essa passagem bíblica aqui de 1 Coríntios capítulo 6, na linguagem da NVI.
Eu vou terminar já, tá? Aí nós vamos orar. Você entendeu até aqui? Não faz uma hora que eu estou falando, tá? Já estou terminando. Então veja bem, irmão. Lembra do Deus Criador, protetor, pastor, sofredor? Tudo o que nós falamos aqui, e do Deus que deu o Filho dele, e o Deus que vai julgar o mundo, entendeu? Que vai arrebatar a igreja antes de julgar o mundo. Esse Deus é contra os valores que estão sendo aplicados na sociedade hoje. Família é homem, mulher e seus filhos. Passou daí é de procedência maligna. Deus não aprova esse tipo de união. Deus quer o melhor para a sua vida, Deus quer o melhor para você. Irmão, se não for por ensinamento que uma pessoa se torna gay, por amizades, por influências, né? Ela faz aquilo muitas das vezes para contrariar os pais, mas uma boa parte é demônio, e ninguém acredita nisso. São demônios. Agora ninguém, tá? É comprovado, pode pesquisar, chegar em casa, pesquisa no Google, ninguém nasce gay. A pessoa se torna. Alguém nasce bêbado? Se torna um beberrão. Alguém nasce fofoqueiro? Se torna um fofoqueiro. Alguém nasce ladrão? Pode ser, não sei. Se torna. Ninguém nasce ladrão, irmão. Aquilo ali são comportamentos que Deus reprova, por isso que não vai entrar. Mas Ele está dando a oportunidade hoje, pela graça, de cada um se arrepender e passar a ser um filho de Deus. Aqui, aquele mesmo versículo, eu pedi para a Dani pegar na Bíblia, na NVI, é a Nova Versão Internacional. Está escrito assim, ó: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos. Certo? A NVI, a Nova Versão Internacional, ela traz essa tradução: nem os homossexuais, ativos ou passivos. Não é que nós... Veio um rapaz aqui um dia pedir ajuda, e ele falou assim: olha, eu sou gay. Eu falei: eu percebi. Aí ele falou assim: o senhor é contra os gays? Eu falei: não, eu sou a favor de que você mude de vida. Os pastores não são homofóbicos? Eu falei: não, isso é linguagem de ativista. Ser gay é um comportamento. Ninguém nasce gay. Você nasceu assim? Ele: não. A partir de quando? Ele falou: da minha adolescência que eu comecei. Eu falei: então. E aí eu dei uma ajuda para ele comprar um gás, porque ele falou que não tinha gás na casa dele. E ele falou: um dia eu vou vir na igreja, porque as portas estão abertas. Qualquer um que vier por essa porta é bem-vindo, pode chegar aqui, cantar e adorar. Pode vir um casal de homem e um casal de mulher. Pode vir aqui e adorar a Deus, ficar aqui com a gente. Mas se falar: pastor, faz o nosso casamento? Não. Não é segundo a Bíblia. Eu obedeço a Bíblia, eu não posso ir por mim. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Então, irmãos, a nova linguagem, pode deixar, a NVI, que é a Nova Versão Internacional, essa Bíblia tem para vender, né? Então ela traz uma linguagem mais ampla para as pessoas entenderem, mais moderna. Homossexuais, ativos ou passivos, tá? Aqueles que cometem, aqueles que são passivos a esse movimento, acontecimento. Pastor, eu não posso ter amigo gay? Pode, não tem problema, é um comportamento dele, certo? A gente não tem amigo pinguço, idólatra, fofoqueiro. Às vezes você tem um amigo lá, o cara é um pinguço e tal, você vai fazer o quê? Você pode ter um amigo gay também. Agora você não vai concordar com o comportamento dele. A mesma coisa que você vai falar para o seu amigo que bate carteira: irmão, não faz isso não. Você vai falar para o cara que está adulterando: não faz isso não. Você vai falar para o bêbado: para de beber. Você vai falar para o homossexual, porque ele está na lista dos que vão para o inferno. Você vai falar para ele: não, foge dessa prática,
vem para a igreja, Jesus ama você. Ah, Deus odeia os homossexuais. Não, Deus ama. Deus não odeia o comportamento deles. O comportamento deles é condenável ao fogo do inferno. Está escrito na Bíblia, está aumentando cada vez mais. Agora, em São Paulo, só na cidade de São Paulo, vai ser implantada ideologia de gênero nas escolas. Vão tentar trazer isso para o interior. Cuidado com a sua família. Ensina o teu filho que homem veste azul e mulher rosa. Quer dizer, hoje em dia não tem mais isso. Né? As crianças hoje, as meninas que trabalham em loja, os meninos estão indo comprar boneca e as meninas vão comprar bola. Irmãos, é um mundo de cabeça para baixo. É um mundo totalmente longe da vontade de Deus. E eu e você não podemos ser passivos a tudo que está acontecendo. Nós estamos aqui para bater contra. O Evangelho é contra a cultura do mundo. Eu tenho que mostrar para o mundo que não, a visão de Deus não é essa. Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é também aquele que vai julgar o mundo. Ele é juiz. Você entendeu? Então, irmão, quando alguém falar, o que eu coloquei outro dia lá no grupo da igreja, coloquei até no Facebook, hoje estamos vivendo um tempo de um Deus hippie, paz e amor. Paz e amor, galera. É um Deus de paz para quem tem Jesus verdadeiramente, e um Deus de amor para quem vive no caminho chamado Jesus. Aí ele é Deus de paz, ele é Deus de amor, porque o Evangelho muda a vida da pessoa, é só querer. Agora, se a pessoa não quer, se você nunca lê a Bíblia, você nunca terá uma mudança, porque essa palavra, ela é viva e eficaz. Aleluia. Ela revela os teus pensamentos, as intenções do seu coração, e ela reflete tudo o que você faz. Só não muda quem não quer. Eu mudei um dia. Entenda, são caminhos opostos. Enquanto o mundo caminha para o inferno, a igreja caminha para o céu. Não dá para ser da igreja e do mundo, porque são direções opostas. Quem está na igreja e vive no mundo nunca entrou na igreja, entrou fisicamente, mas nunca entrou com o coração e com a alma. E é isso que você precisa entender. O Deus que criou, o Deus que sustenta, o Deus que cuida, o Deus que abençoa, o Deus que deu o filho dele para morrer, o Deus que vai levar a igreja, o Deus que vai julgar o mundo, é o Deus que vai contra os princípios dessa sociedade. Cristão, você tem princípios. Perguntaram para o Cláudio Gama: o senhor é a favor do homossexualismo? Ele disse não. Mas o senhor não mudaria se chegasse um famoso? Ele falou não. Eu tenho princípios. Os princípios são bíblicos. Eu posso aceitar qualquer pessoa. A pessoa que chegou na igreja, ela tem que se converter ao Evangelho. O Evangelho não pode se converter ao estilo de vida dela. Nunca isso acontecer, não pode. Você está entendendo? Fica de pé, vamos orar. Irmão, ser cristão é defender princípios e valores. Se você estiver disposto a isso, você sofrerá muitas das vezes perseguição. Falamos isso aqui no estudo terça-feira. Então, nós precisamos entender o que o Senhor quer da minha vida. Não que você vai sair aí brigando com todo mundo. O amor que você recebeu, repasse ele para as pessoas de forma amorosa. Tem crente que quer brigar com os outros e fazer com que as pessoas entendam as coisas na marra. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É Deus que trabalha, é Deus que opera. Mas, irmão, tudo isso que você está vendo na sociedade, passando em novela, passando em filme, que tem nas boates por aí, mundo afora, tudo que você está vendo, homem com homem, mulher com mulher, isso é contra os princípios divinos.
tornaram a verdade de Deus em mentira, e amaram e serviram mais a criatura do que o Criador. Sirva ao Criador, que a criatura será alcançada. Fale com Deus nessa noite, para Ele abrir o teu entendimento e fazer ver a sociedade com os olhos dele, tudo que está acontecendo aí fora. Peça para Deus. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio ato. Senhor, estamos aqui nessa noite, meu Pai, diante da igreja. E hoje nós trazemos aqui, trouxemos uma palavra para alertar, meu Pai, o Deus dos teus filhos, quanto aos teus cuidados com eles e quanto àquilo que o mundo está tentando nos fazer viver e passar. Meu Pai, eu te peço, abre o entendimento de todos. Eu sei que o assunto é polêmico, Senhor, mas o Senhor, mais do que ninguém, é que convence o homem do pecado. Por isso, meu Pai, entra no coração de cada um e faz entender a Tua palavra. Ajuda, Senhor, para que todos possam ser sábios, segundo a Tua palavra, não aquilo que eu penso ou que eu acho. Por isso, meu Pai, entra com providência na vida de cada um. Senhor, abençoa, meu Pai, lança por terra todo o mal. Meu Pai, entra com providência nas necessidades. Meu Pai, cura esta dor. Meu Pai, resolve este problema. Entra nesta casa, ajuda esta família, abençoa o lar do teu filho, da tua filha. Meu Pai, eles precisam do teu socorro. Por isso, meu Pai, vai até lá, faz uma obra gloriosa, meu Pai. Dá vitória para esta família, estas pessoas que estão precisando da tua ajuda. Meu Pai, talvez muitos não sabiam desse assunto, mas agora eles estão sabendo. Por isso, ajuda para que eles possam ajudar outras pessoas também. Meu Pai, faz a obra no nosso meio, joga por terra toda a obra do maligno, toda a palavra do mal, e caia por terra em nome de Jesus. Que toda obra do maligno caia por terra em nome de Jesus. Que a tua bênção faça parte de cada casa, de cada família aqui representada. Que eles possam viver o melhor que o Senhor tem, meu Pai, para a vida deles. Por isso, meu Pai, eu te peço, abençoa, dá vitória. Continua orando, igreja. Continue orando, igreja. Aleluia, Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te agradecemos neste momento. Acabamos nesse instante de ouvir a tua palavra, Pai. Para nós foi uma palavra de dispersação, uma palavra de alerta para todos nós que aqui estamos nesta noite, Pai. Senhor, eu peço para o Senhor agora, estende a tua mão para essa igreja e abençoa cada irmão que está aqui nesta noite, Pai. Que todos saiam daqui abençoados, fortalecidos, cheios do teu poder, da tua graça e da tua misericórdia. Oh Deus de bondade, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmão? Amém? Amém. Minha voz deu um probleminha aqui. Nosso irmão Lair, presbítero Lair, né? Continua a oração. Irmão, essa é uma palavra para te ajudar, porque todos nós fazemos parte de uma família. E a família é o projeto de Deus. A primeira coisa que Deus criou foi família. Ele criou o homem e a mulher e pôs lá no jardim.
E eles eram uma família. E logo a família sofreu uma influência lá do diabo. E acabaram sofrendo as consequências por causa disso. E é isso que o diabo faz. Ele vem de uma forma que a gente não consegue vê-lo. E ele pode atuar. E ele está atuando na sociedade, nos meios de comunicação, para destruir a célula máter da sociedade, que é a família. Porque se ele destruir a família, não haverá uma sociedade, irmão, pura, perfeita amanhã. É por isso que cresce a criminalidade, cresce, irmão, a safadeza no meio do povo, cada dia. Porque tem se tornado cada vez mais normal, coisas que Deus abomina. Você precisa conhecer a verdade para se libertar e para ver o que realmente Deus quer para você. Porque só participaremos das bênçãos de Deus quando entendermos o que Ele quer para a nossa vida. E Deus quer começar a trabalhar em princípios dentro da tua casa, para te fazer mais do que vencedor em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu tenho aqui uns pedidos de oração. Na oração final agora eu vou estar apresentando essas pessoas. São pessoas que estão internadas e pessoas que estão na UTI, né, com Covid. Esse é um problema do nosso tempo, em que a gente tem que viver em oração para vencer isso. Amém? Terça-feira estaremos aqui 7h30 no estudo bíblico do Evangelho de João. Quinta-feira 7h30 palavra profética. Sexta 7h30 oração. E no domingo às 18 horas estaremos aqui louvando e adorando ao Senhor. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Abençoe nosso irmão que está nos visitando, a Milena também que está nos visitando essa noite. Deus abençoe. Os irmãos são nossos vizinhos, estão sempre por aqui. E que Deus abençoe também o jovem ali, seu irmão? Namorado? Deus abençoe o namorado dela. Abençoe sua vida poderosamente. Que o melhor de Deus aconteça na vida de todos vocês. Amém? Deus tem promessas, Deus tem vitória, Deus tem riquezas, Deus tem muitas coisas. Nós temos que ir, correr atrás e buscar tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Tá bem? Vai, que Deus virá ao teu encontro. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Vamos orar nessa oração final. Também, alguém fez aniversário essa semana? Não? Para a gente orar, apresentar. Então eu vou apresentar aqui o Eduardo, Renata, Eduardo, o Carlos e também o Satílio, né? Nessa oração final. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta noite abençoada e maravilhosa, pelo louvor, a palavra e tudo quanto o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Eu quero orar, Senhor, pela Renata, pelo Eduardo, orar, Senhor, pelo Carlos, pelo Abner, meu Pai. O Senhor, meu Deus, também orar pela vida do Satílio. Meu Pai, eu peço a tua bênção, a tua cura. Visita eles onde eles estiverem agora, que eles possam ser tocados, curados, que o Senhor possa visitar o hospital, o Senhor possa visitar a UTI, que o Senhor possa curar a enfermidade de todos. Sopra, Senhor, vida naqueles pulmões, sara a ferida, cura, meu Pai, o nosso país, liberta de todo o mal, Pai, em nome de Jesus. Pai, o teu povo irá retornar para casa. Eu quero pedir uma semana abençoada, uma semana de vitória. Meu Pai, abençoa, livra de todo o mal, do homem mau, do espírito mau, do vírus mau, do acidente, do perigo. Ser com o teu povo o tempo todo, Senhor, abençoando e dando vitória em nome de Jesus. Amém? Levanta a mão direita comigo. Que as bênçãos de Deus, o nosso Pai, o amor de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as eternas consolações do Espírito Santo reinem em cada coração, hoje e sempre, e todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.